pedir à Virgem Santíssima que venha conduzir o nosso pregador de hoje, Felipe. Pedir também ao Espírito Santo que ele possa ser este canal da graça para nós, que ele possa se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Escuto. Vocês estão escutando meu pai também falando atrás? Só para saber se eu coloco o fone ou não. Não. Ótimo. Meu pai tá... Enfim. Hoje o tema, pessoal, como vocês estão vendo aí na novena, é esperança despojada. O lema é deixar as seguranças humanas para se lançar nos braços de Deus. E a inspiração para esse momento é a frase de São João da Cruz, que diz o seguinte: para possuirmos a esperança de Deus, temos de nos desapegar das esperanças humanas. A alma que caminha na esperança, quanto menos entende, mais caminha na luz, pois confia inteiramente na condução do amado. Gente, que desafio! Que desafio não querer entender. Que desafio é alimentar isso dentro de nós. E aí o pessoal pediu para que eu falasse um pouco mais sobre a minha experiência com esse tema e com essa frase. E aí eu vejo muito, revisitando isso e preparando esse momento, eu estava olhando muito a minha história dentro da igreja, né? A minha caminhada dentro da igreja. Ela começa numa capela aqui próxima à minha casa, que se chama Capela Nossa Senhora dos Anjos. A partir dessa capela, eu fui desenvolvendo a minha relação com Cristo, e quando eu tentava mensurar isso dentro de mim, essa questão de menos entender para que se caminhe com mais confiança, eu me lembrava de quando eu era uma criança mesmo, literalmente. Minha mãe me levava, ela me levava no grupo de oração, e eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas o que eu conseguia compreender ali na minha cabeça de criança era que as pessoas estavam ali fazendo alguma coisa muito séria, né? Porque era organizado, tinha os momentos e tudo mais. E aí eu fui crescendo, fui participando cada vez mais, né? Entrei no grupo jovem, que nome era JUCOM, Jovens Unidos no Coração de Maria. E aí fui entrando na liturgia, nos ministérios de música, e aí eu estava observando. Quanto mais eu tinha responsabilidades, quanto mais eu tinha obrigação com relação ao serviço na igreja, mais eu queria entender o que eu estava fazendo. Óbvio, né? Isso é comum para todas as pessoas. Se você tem uma tarefa, se você tem uma função, o mínimo que você tem que ter é um conhecimento sobre aquilo. E aí eu fui estudando, né? Principalmente no grupo jovem, os encontros eram bem doutrinários, apesar de ser um grupo jovem, tinha bastante doutrina e tudo mais. Mas faltava o que justamente esse tema vem trazer para nós, essa esperança. É como se eu racionalizasse muito a minha fé, baseado, claro, naquilo que era doutrina, naquilo que era dogma, naquilo que era sacramento, e deixasse de viver a mística do relacionamento com Deus. As duas coisas têm que caminhar próximas umas das outras. Principalmente quando você vai evoluindo na vida espiritual, nós, enquanto novo ardor, tendo Santa Teresa d'Ávila enquanto baluarte, a gente vai entendendo que quanto mais você tenta entender, menos você se aproxima. E a figura de Nossa Senhora, ela é justamente esse exemplo. Porque quando ela é visitada pelo anjo,
A única pergunta que ela faz é de tentar entender também, né? Porque é humano nosso, é para o anjo, né? Mas como isso vai acontecer? Porque o anjo chega e fala assim: olha, Deus vai ter um filho, você vai ser a mãe do Salvador, e o filho que vai nascer de você vai ser né, vai ser chamado Jesus, enfim, aquela cena toda que a gente já conhece. E aí a pergunta que ela faz é justamente de tentar entender. Mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? E aí ele explica para ela, né, o Espírito vai descer sobre ti, vai te cobrir com sua sombra. Aquela explicação não é relatado se Maria realmente entendeu, se ela questionou mais ou menos, mas o que a Bíblia relata, o que o autor sagrado relata é que depois daquilo ali ela só fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Depois disso a gente não encontra em nenhum outro relato sagrado Maria questionando os planos. Maria vendo ali a trajetória de Jesus, né, quando ela leva ele para ser apresentado lá no templo, né, vem a profetisa e fala para ela que uma espada vai transpassar o peito dela, e ela guarda tudo no coração, não questiona. E quanto mais ela guarda no coração e não questiona, mais ela vai sendo esse exemplo para nós de confiança. Porque é justamente isso. Quando eu confio, eu não questiono. E na sociedade, aí passando para a minha vida, né? A gente sempre é ensinado a ter um pensamento crítico, a ter um pensamento de quem questiona, quem indaga, quem não aceita as coisas do jeito que elas são explicadas para nós. Se eu não concordo com isso, eu vou questionar. Se eu não entendo, eu vou perguntar. Se eu não acho certo, eu vou debater, eu vou. Mas com Deus, isso atrapalha a comunicação. Porque justamente aquilo que a gente já sabe. Como Deus prepara as coisas na nossa vida, para nós, na nossa mente limitada, é inconcebível. Então, assim, ainda que eu fale para vocês que tentar questionar o Senhor é uma dificuldade e não vai adiantar nada, amanhã eu posso estar fazendo isso com a minha mente humana. Então, é um trabalho que a gente tem que ter de todos os dias, na nossa relação com Deus, fazer esse pedido dessa frase de São João da Cruz. Para que a gente não tem que pedir esperança para Deus. A gente tem que pedir um abandono e deixar isso ecoar dentro de nós. E aí, algo muito concreto na minha vida foi no meu RECA em Cristo. Na época que eu estava fazendo o RECA, eu estava desempregado. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas eu acho sempre válido falar sobre isso para a gente entender a questão da confiança. Quando eu estava fazendo o RECA, eu estava desempregado. E aí, na dinâmica desse retiro, depois do tempo que a gente passa na casa de retiro, a gente tem encontros de aprofundamento, que a gente tem que se deslocar até onde vai acontecer o encontro. E como eu estava desempregado, eu não tinha dinheiro para passagem. E toda semana eu tinha que comparecer a esses encontros para que eu conseguisse concluir o RECA, né? Esse retiro todo. Assim, eu acho que foram 12 encontros. 6 deles, eu lembro que eu não tinha passagem, não tinha arrumado dinheiro, não tinha com quem eu pegar esse dinheiro, eu tinha que sair muito cedo de casa. Mas eu ia dormir pensando assim, amanhã tem um encontro. E eu acordava cedo, na hora que era para sair de casa, me arrumava e com aquilo na minha cabeça. Eu não sei como, não sei de onde vai vir, mas eu sei que eu vou conseguir ir para esse encontro. E não era assim, eu vou conseguir esse dinheiro, eu vou lutar, eu vou, né, caçar. Não, eu falava assim, Deus vai arrumar. Porque tudo que eu tinha para fazer, nas minhas condições naquela época, era justamente confiar. Porque às vezes na nossa vida, muita coisa depende realmente das nossas ações, dos nossos esforços pessoais. Mas quando isso chega no limite, é aí que entra a confiança em Deus.
E naquelas condições, naquilo que eu tinha naquela época, o que me restava era isso, me arrumar para o encontro. Eu falava assim, esse dinheiro ele vai chegar. De alguma forma ele vai chegar. E chegava. Né? Ora minha mãe dava o dinheiro lá, arrumava uma hora, caía um Pix na minha conta. Não sei, eu não consigo lembrar exatamente quais foram os acontecimentos. Mas o que eu consigo lembrar é que sempre esse dinheiro da passagem aparecia. Não era magicamente, claro, mas ele aparecia. E isso, para mim, foi uma prova muito grande de que quando a gente está no caminho, que é o caminho que Deus quer, ele vai providenciar aquilo que a gente precisa. E olhar para a minha caminhada pessoal de fé é justamente ver que todas as vezes que eu fui tentando tomar decisões sérias, me apoiando só naquilo que eu pensava e deixando de consultar aquilo que eu tenho enquanto fé, que são as mediações humanas, que são, enfim, que é a oração propriamente dita. Quanto mais eu tentava racionalizar as coisas dentro da minha fé e para tomar essas decisões, mais as coisas se complicavam. Então, por muitas vezes eu me deparei com isso. Olhar para a minha vida de uma forma muito racional, minha vida de fé, principalmente, e me ver perdido. E quando, né, Deus usava da movimentação dele, da pedagogia dele, para me mostrar que não dependia de mim, porque eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas. Enquanto algo não acontecia para que eu, na minha cabeça, entendesse que não dependesse de mim, certas coisas não caminhavam. Isso quer dizer o quê? Que Deus é um Deus ruim, que não deixava a minha vida evoluir? Não, não é isso. É porque, enquanto eu não entendesse isso, eu não conseguiria aproveitar ou estar preparado realmente para que aquilo acontecesse na minha vida. Então, assim, ter esperança é um paradoxo, às vezes é muito complexo, porque às vezes a esperança ela é uma esperança de literalmente ficar quieto e confiar no Senhor. Às vezes essa esperança é realmente esperar no Senhor, mas também fazendo a minha parte no sentido um pouco mais prático, né? Fazendo aquilo que eu tenho que fazer com afinco. Às vezes essa esperança ela fazer um sacrifício, um jejum, mas como eu consigo entender o que eu devo fazer para que a minha esperança no Senhor ela seja fortalecida? Ter esse relacionamento que Maria teve. Ela teve o relacionamento com Jesus pessoalmente, mas dentro do coração dela, ela tinha uma confiança em Deus muito grande. E ela estava lá presente. Hoje, na igreja, Maria é um ícone para nós de esperança profunda no Senhor. Justamente porque ela conseguiu chegar nesse ponto de entender nada praticamente daquilo que estava acontecendo, né? Porque, como eu disse, a nossa cabeça é limitada, mas ela se deixava abandonar. E qualquer história de santo, qualquer história de grandes exemplos, de profetas, enfim, de pessoas que têm um destaque na história da igreja, em algum momento isso vai entrar na história dela. Uma confiança no Senhor, a ponto de se abandonar. Então, assim, hoje a mensagem que eu quero deixar da minha vida para nós, enquanto cristãos, para nós, enquanto comunidade, é justamente isso. É aquilo que a gente já conhece, é aquilo que a gente já entende, mas que a gente precisa revisitar todos os dias. Eu preciso me relacionar com o Senhor, para que eu entenda quando a minha esperança é uma esperança passiva, quando a minha esperança é uma esperança ativa, quando a minha esperança é uma esperança conjunta com o Senhor, de que eu faço e Ele vai me conduzindo. Mas em todas elas, em todas essas ações, eu necessito ter todos os dias esse relacionamento com o Senhor.
Uma relação que ela ultrapassa aquilo que é racional. Ela ultrapassa aquilo que está nos livros, ela ultrapassa aquilo que está no papel, ela ultrapassa aquilo que está escrito. Né? É importante que eu estude, é importante que eu racionalize algumas coisas, mas quando se trata de fé, eu preciso realmente entender que muitas coisas, assim, 90% das coisas, não vão depender daquilo que eu conheço, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, daquilo que eu leio. Vai depender da minha fé. E a fé é justamente isso. A fé é você se abandonar em algo que você não conhece racionalmente, mas misticamente há um movimento acontecendo ali. As curas que Jesus realizava, né, os milagres que Jesus realizava, dependiam da fé do povo. E essa fé, ela parte de uma confiança. Ainda que desesperada, como o caso da hemorroíça, né, que ultrapassa ali os limites físicos dela para tocar no manto de Jesus e ser curada, ela acreditou naquilo. Ela se abandonou. Ela entendeu que tudo que ela podia fazer, ela já fez, mas ela confiou de que, tocando ali naquele manto, ela conseguiria a cura. E Nossa Senhora, sem entender nada, ela confiava de que as coisas iriam ser melhores. Eu realmente não consigo, a gente não tem esse acesso de o que Maria pensava, de o que Maria, como ela, sei lá, se ela tentava entender ou não. O que a gente tem é isso, ela guardava tudo no coração e estava sempre presente. Estar presente é muito importante, porque às vezes a gente está servindo, às vezes a gente está seguindo a nossa rotina, mas estar presente, confiante, é muito difícil. Porque às vezes eu estou, principalmente nos momentos de tribulação, eu quero que as coisas se resolvam, então eu olho para tudo que eu posso fazer, e olho, e olho, e olho, e acabo perdendo, né, muitos momentos de intimidade por conta do meu desespero, por conta da minha ansiedade, por conta da minha dor. E tudo isso é humano. Mas a nossa relação com Deus, apesar de passar pelo humano, ela tem que ter um pingo de transcendência, ela tem que ter essa, esse algo que vai além da nossa mentalidade. E ainda que eu não entenda, se eu creio, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as guerras do mundo vão acabar. Eu tenho esperança de que a cura do câncer vai chegar. Eu tenho esperança de que, enfim, eu vou chegar onde Deus quer. Eu tenho esperança de estar no céu com Jesus Cristo, com os anjos e santos. E isso tudo ultrapassa a lógica da minha cabeça. Isso tudo ultrapassa aquilo que é racional. E para que eu me abandone em Deus, justamente eu tenho que olhar para isso. Não quero entender Deus, não quero entender Jesus. Às vezes eu não quero, eu não preciso, porque realmente quem faz é Deus. Eu só preciso ter o coração aberto e confiar, porque muitos movimentos na nossa vida não dependem de nós. Deus, ele consegue mover o mundo, vocês entendem isso? Ele consegue fazer com que uma pessoa, por exemplo, uma realidade de matrimônio, ele consegue fazer com que uma pessoa se encontre com outra, ele consegue mexer nisso de acordo com o coração para que aquelas pessoas se encontrem e elas façam a escolha de se unirem em matrimônio, enquanto essas duas pessoas têm essa esperança de que vão achar, né, de que querem casar, de que querem cumprir essa vocação. Mas antes disso, houve um discernimento, né, se for da forma correta. Houve um discernimento, a pessoa entendeu que era vocacionada ao matrimônio, começou a rezar com isso, começou a ter esperança no Senhor, e acontece. Assim como a pessoa, quando tem vocação ao sacerdócio, assim como a pessoa, enfim, dentro dessa experiência de fé, eu tenho que acreditar que o Senhor vai fazer, porque ele tem capacidade. Ele tem capacidade de fazer tudo, gente. De mexer com o mundo, de ali ajeitando as coisas na nossa vida para que a gente consiga, em algum momento, que seja o melhor momento, porque ele sabe qual é, encontrar
a pessoa, a coisa, a passagem, a música que vai nos levar aonde Ele quer. E isso é ter esperança. Isso é confiar. Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo o fato de eu estar numa segunda-feira, às 8h34 da noite. Logicamente, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui falando sobre esperança e isso ultrapassa a minha lógica. Eu fiz uma escolha de estar aqui, óbvio, mas se eu não tivesse um relacionamento com Deus, se eu não tivesse encontrado o meu carisma, se eu não tivesse encontrado o meu lugar, eu provavelmente estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas hoje eu tenho esperança de que essa palavra vai chegar em quem precisa, que pode ser uma luz para quem precisa escutar isso, pode ser uma solução para a oração de alguém, pode ser a resposta para alguma pessoa que esteja me escutando agora. Justamente porque eu quero cultivar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento passa pela minha confiança, que é o abandono. E por mais que amanhã eu queira entrar de novo nesse ciclo de querer racionalizar, de querer entender, eu tenho que voltar, me perceber, voltar e falar assim, não, isso realmente eu não preciso entender. Isso depende de Deus. Depende de Deus. Assim como você for ver ali Maria Teresa de Calcutá, né? Que ela tinha ali aquele abrigo lá, né? Que acolhia as pessoas. Por muitas vezes não tinha o que comer, não tinha como manter ali, né? A higiene das pessoas. E ela ia para a capela e rezava e falava assim, vai chegar. E realmente chegava. Isso está num nível com certeza de confiança muito maior do que o meu. Mas ela entendeu essa frase, ela entendeu o sentido da pregação de hoje. E justamente Deus fazia. Se é a vontade dele, e se eu tenho esperança, vai acontecer. No tempo preciso de Deus. No tempo de Deus, que é o tempo perfeito. E justamente também esperar o tempo de Deus é um desafio de confiança. Mas para encerrar né, fazendo uma síntese. Eu não preciso entender tudo que está acontecendo na minha vida, no meu relacionamento com Deus. E eu só consigo entender que eu não preciso entender tudo quando eu tenho um relacionamento com Deus. E um exemplo muito grande disso é Nossa Senhora. Ter esperança é se abandonar. E para que me abandone, eu preciso conhecer e cultivar uma relação com Deus. Amém?